Boa noite, amigos da Rádio Boa Nova, programa Cristo Consolador. Peço que nos ajudem na divulgação da doutrina espírita, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova, pelo telefone 0800 12 018 38. Aproveitar e mandar um abraço aos amigos da Rádio Boa Nova e Fundação André Luiz. Hoje nós estamos aqui no estúdio com a Ana Ricardina, que é uma colaboradora aqui da Casa de Eurípides Bassanufo, que sempre nos ajuda nos programas, comigo, Jorge, e eu vou trazer para a gente hoje, nós vamos debater aqui, tendes bom ânimo, palavras e atitudes. Boa noite, Ana. Boa noite, Jorge. Boa noite, ouvintes. Então vamos lá, vamos começar. Palavras e atitudes. Capítulo 18, item 6. Os que dizem Senhor, Senhor. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Jesus quis dizer com isso, que não é pela multidão de palavras que as nossas súplicas serão atendidas, mas sim pela sinceridade, pela nossa força de vontade, pelo nosso esforço e a convicção de que nós receberemos o que nós pedimos. E eu pergunto a você, será que nós temos convicção que vamos receber aquilo que nós pedimos? Ou ficamos o tempo todo vacilando, duvidando, porque nós não temos a firmeza, nós não temos a fé viva, a nossa fé é vacilante. Então, Cristo vem dizer isso pra gente. Não adianta você ficar pedindo, falando, fazendo aquelas preces enormes, se aquilo não sair do seu coração, se aquilo não tiver sinceridade, não adianta. Ela está sendo feita da boca para fora. Nós temos que entender que a palavra tem poder. E ela sempre sai carregada do que temos em nosso coração. E ela sempre nos atinge primeiro, porque ela sai de dentro de nós, das nossas entranhas. Se as nossas palavras forem positivas, seremos agraciados. Mas, se as nossas palavras são negativas, nós acabamos encharcados de energias negativas. A comunicação, meus amigos, é o ato e efeito de transmitir e receber mensagens. E isso envolvendo sempre duas ou mais pessoas. É o processo que a gente tem de trocar conceitos, gestos, ideias, conhecimentos, falando, escrevendo, ou através do simbolismo dos sinais das expressões. Eu, por exemplo, quem me conhece sabe que eu converso com as mãos, que eu gesticulo o tempo todo. Nós temos as pessoas, o alfabeto aí dos surdos mudos, Libras, eles se expressam através dos sinais. Mas todos nós comunicamos, todos nós entendemos a comunicação um do outro. É um processo que ele tem um mecanismo. E esse mecanismo, ele se divide em 3 propriedades básicas. E é interessante que a gente acha que para a gente falar, para a gente poder pensar, é só assim, abrir a matraca e não. Isso obedece um princípio básico. E o primeiro, nós usamos a nossa percepção, a nossa sensibilidade para a gente poder captar as informações. Segundo, nós avaliamos, interpretamos e compreendemos a mensagem. E terceiro, expressamos com palavras ou atitudes baseados nas reações emocionais provocadas pela maneira como recebemos a mensagem. Então, é uma coisa bem interessante, porque você já deve ter percebido que quando a gente pensa alguma coisa, é como se fosse um flashback de uma novela. No seu cérebro, você já desenha aquilo tudo que você vai falar, o que você vai fazer, como é que vai fazer. É como se estivesse assistindo uma novela. Então você vai processando aquilo ali. Aí você entende aquilo. A mesma maneira quando você, não estou falando quando você faz e quando você recebe.
Aí, quando você vai digerir aquilo tudo, aí é a hora em que você vai ter uma atitude. E essa atitude que você vai ter vai depender de como você vai assimilar aquilo que você está recebendo. Então, nós temos que ter muito cuidado com os nossos atos, com as nossas ações, com as nossas palavras, por isso. Porque se eu não sei receber as palavras das outras pessoas, como é que eu quero que as pessoas recebam as minhas palavras? Que elas me compreendam, me entendam. Então nós temos que ter entendimento uns para com os outros, para que a gente não saia atropelando. A gente não vai fazendo um monte de coisa errada, não vai machucando, ferindo as pessoas. Nós não podemos desejar para o outro aquilo que a gente não quer para a gente. Nós temos que sempre pensar nisso. Aprender a nos colocar no lugar das pessoas. Porque o espírito pensa, a mente plasma a ideia, o sentimento inspira, o cérebro decodifica e as mãos realizam. Esse aí é o processo, é o caminho que move o pensamento. Mas vamos ter certeza que ele é dirigido pela nossa força de vontade e pelo nosso livre-arbítrio. O nosso poder de decisão, de como agir diante do fato ocorrido. Então não vem com aquele negocinho, não, tá? Aquela conversinha pro boi dormir. Não, eu estou influenciado por um espírito. Não. É você mesmo, é o seu espírito, é você que está decodificando aquela mensagem, processando aquela mensagem, arquitetando o que você vai fazer, a sua atitude e o seu gesto. Mas tenha em mente que os seus atos, as suas ações são seus, saem de você, parte de você. E isso um dia vai ter volta. E a volta, ela vai vir de acordo com o que você fizer, com a atitude que você tomar. Então, eu sempre sugiro às pessoas, antes de agir, para e pensa. Não dá conta naquele momento? Sai de perto. Mas nunca tome atitude, nunca abra a sua boca sem pensar num momento de raiva. Porque são nesses momentos que nós metemos os pés pelas mãos, acabamos causando sofrimento e dor para nós em primeiro lugar e para as pessoas que vão ser atingidas. A gente fica. Muitas vezes, muitos pensam assim que é o que fazemos, né? Mas sempre falamos, né? Cuidado com a fofoca, a língua. Por quê? Porque quem assistiu o filme Os Mensageiros, quando eu não lembro mais quem ia reencarnar, o seu instrutor fala: cuidado para não falar mal das pessoas. Cuidado, se policie, falando com quem ia encarnar. Eu guardei, fixei muito isso aqui, eu fiquei pensando, quando eu assisti o filme, fiquei pensando, a gente fala coisas achando que não vai ter, não vai ocasionar nada com ninguém. Nada. Sim, porque a palavra, se a gente pudesse ver a palavra, quando nós falamos é energia, ela forma, tem movimento, ela forma. A gente tem um exemplo muito fácil, né? Para quem leu lindos casos do Chico Xavier. Quando o Chico passa, que a mulher quer falar com o Chico não quer parar porque está atrasado, Emmanuel faz ele voltar, ele volta, ouve, quando ele está indo embora, que ele chega na ponte, o que Emmanuel fala? Olha para trás. Quando ele olha, né, que a mulher não vai com Deus, aquele coisa, né, aquelas emanações maravilhosas que estão vindo. Aí Emmanuel fala com ele, imagine se fosse o contrário. Né? Então nós temos que ter muito cuidado com isso. E uma coisa interessante, que nós temos que tomar muito cuidado com aquelas pessoas que gostam de trazer. Porque quem traz, leva. Sim. E quando leva, nunca leva da maneira que você fala. Sempre aumenta um ponto. Paulo diz, né? Vigiai
Não sei para quem ele foi, Éfeso, não sei mais para quem que ele tá, qual é a carta, viu, irmãos? Mas ele fala: se você falar, você tem que falar sempre edificar. O que quer dizer? Se você não for edificar, não fale. Fique em silêncio. Guarde para você. Guarde para você. Entende? E é interessante, meus irmãos, que quando a gente, essa sequência, né, de pensamentos, atos, ela é negativa, nós nos tornamos incapazes da ação do bem pela cegueira espiritual que paralisa as nossas mãos. Assim como acontece, né, com a enxada esquecida num canto qualquer pelo lavrador ocioso, né? O que quer dizer isso? Quando você não está vinculado ao bem, quando você não vai tomar uma atitude para o bem, a sua mão está paralisada para fazer o bem. Você vai estar fazendo mal. Então, é como a enxada na mão do lavrador, ele lá cavacando a terra, ela é útil, ela está preparando a terra. Mas uma enxada num canto da parede, encostada, não tem serventia nenhuma. Ela está enferrujando. Agora, quando essa sequência aí de pensamentos, né, de atitudes, de palavras, atitudes, ela é positiva, ela é alimentada por uma visão clara e extensa da vida, ela gera boas obras, que nascem de mãos operantes, né? Que assim podemos dizer que nós temos olhos de ver. É porque quando você faz o bem, quando você planta o bem, você semeia o bem, você está sendo o sal da terra, a luz do mundo, como o Cristo falou. Porque você está se tornando um mecanismo de tornar a vida do outro melhor. Você está tornando um mecanismo de você próprio se tornar melhor. Porque você está espalhando coisas boas. E nós sabemos que somos regidos pela lei de causa e efeito, ação e reação. Se a minha ação é boa, a minha reação vai ser boa. Eu vou colher coisas boas. Agora, se a minha ação é ruim, é pro mal, eu não posso colher o bem, gente. Eu não posso receber o bem nunca. E pensa na consequência, né? Você vai receber aquele mal que você está mandando todo de volta, dobrado, triplicado. Porque ele não vai voltar na mesma intensidade que você mandou. Porque quando o bem vai, imagina uma coisa boa que você faz, uma ação boa que você faz. Você acaba beneficiando diversas pessoas. Não só encarnadas, como os desencarnados também. O mal é a mesma coisa. Quando você faz o mal para uma pessoa, você não está fazendo mal só para aquela pessoa. Você está fazendo mal para aquela pessoa e as pessoas em volta dela, porque você vai causar dor e sofrimento. E no plano espiritual a mesma coisa. Porque espíritos vinculados àquela pessoa também vão sofrer. E espíritos vinculados a você vão sofrer pelo seu ato. Então é uma cadeia, a gente tem que pensar. Nós temos o hábito, primeiro agimos, primeiro falamos, depois pensar. E não pode ser assim. Primeiro nós temos que pensar, para depois falar, para depois agir. E sempre quando for falar, quando for agir, pautados no Evangelho, gente. Nosso maior guia e exemplo não é Jesus? Então vamos começar a fazer como Jesus. Vamos pensar como é que Jesus agiria nesse caso. E eu volto a falar. Se você está diante de uma pessoa difícil, se você está diante de um comentário que não te agrada, se você não tem condições de se calar, saia de perto. Mas não emita opinião nenhuma no momento em que você está ali, sob um momento de raiva, porque ali você está dando brecha para milhares de irmãos nossos que também estão vinculados ao mal, que muitas vezes não vinculados àquelas pessoas, ele não quer o bem daquelas pessoas, querem ver o circo pegar fogo, bombeiro de greve, né, e apagar o fogo com gasolina. Então nós temos que ter cuidado com isso. Melhor calar, porque é melhor você passar por um período em que você pode ser caluniado, em que você vai ser magoado, do que você ser o caluniador, você ser a pessoa que vai provocar o mal. Nós somos seres assim ainda muito pequenos, porque se a gente pegar o livro Paulo Estevão, quando perguntado a Estevão sobre Paulo,
que Estevão responde para a irmã? Que ele era um homem bom. Que ele era um homem bom. Ele mesmo ali, já indo pro, né? Plano espiritual. Ele era, tinha acabado de ser apedrejado. Sim, que nós fazemos no lugar dela, olha... Ainda fala com ela, né? Sejam felizes. Sejam felizes, porque ele já sabia disso, ele sabia da força da palavra. Se ele tivesse feito o contrário, certo? Se ele tivesse falado, o que seria? O que aconteceria naquele momento, né? Com ele, com o Estevão principalmente, caluniando, falando, né? Ele já tinha uma visão ampla das virtudes, né? Ele já era um homem virtuoso. Nós precisamos, muito isso, porque numa roda de amigos, quando nós estamos conversando, se um fala de você, todos vão começar a tecer opiniões a seu respeito. Boas e más. Boas e más, muitas vezes más. Né? O que acarreta para você? Afastamento de pessoas, você não tá. Repare, você vê muitas vezes, nossa, eu não sei por que fulano afastou de mim. Por quê? Infiltraram pensamentos. Essas pessoas infiltraram pensamentos e não sabem tanto a energia negativa que está transmitindo para um grupo, ou até mesmo, a gente pensa que não, mas para um quarteirão da sua casa, sabe? A gente tem que pensar muito que a palavra tem força. Minha mãe tem uma mania de falar assim, gente, cuidado com a palavra, que a palavra não tem mola, ou seja, o que você falou vai por vir, não tem jeito de você consertar mais, não. E a gente tem que pensar muito bem nisso. Nós vivemos um mundo, né, onde nós estamos a todo momento sintonizados, vibrando no mesmo padrão vibratório com encarnados e desencarnados que nos são afins. Nós atraímos para a gente os grupos que são similares a nós mesmos, tanto no plano espiritual como no nosso plano. Vamos ser sinceros, se você gosta da fofoca, você quer ficar perto de quem? De quem faz fofoca. Porque quando a gente gosta de uma fofoca, que a pessoa está lá falando, a gente, se a gente pudesse fazer igual um desenho animado, que você espicha a orelha que ela vai lá para ouvir, você faria. Porque isso te agrada. Isso te agrada. Nós atraímos para a gente pessoas que são afins. Somos influenciamos tanto para o bem como para o mal. Mas somos cientes que somos responsáveis por nossas escolhas, pelo uso que fizermos do nosso livre-arbítrio. Lei de causa e efeito. Sabemos que toda ação desencadeia uma reação na mesma medida. André Luiz, ele compara esse processo como um disco. E eu acho fantástico o que ele traz para a gente. Que ele diz o seguinte: pensamentos geram ideias. Ideias se convertem em palavras. Palavras resultam em ações. Ações provocam atitudes. Atitudes geram reações nos outros, os envolvidos. Olha, gente, a cadeia, como é que é? A gente acha que é simples, é só um pensamentozinho. Não, olha aí como é que é o mecanismo, como é que ele funciona. As nossas atitudes, elas criam hábitos. E quando esses hábitos se tornam repetitivos, eles acabam gerando o nosso destino. Porque acabaremos ficando imersos nessas ideias, a ponto dessa assimilação acabar influenciando a nossa personalidade. Nós nos tornamos fruto do que pensamos e dos nossos atos. Porque a gente começa a ficar pensando, aquela ideia fica tão fixa que ela acaba se tornando realidade. Você acaba mudando a sua personalidade. Muitas vezes você não é aquilo, mas você pensa tanto, o seu pensamento está fixo naquilo, que você se transforma naquilo que você pensa. Nós vemos aí, em muitas obras, né, pessoas que têm um relacionamento bacana, mas aí vem uma pessoa querendo destruir aquele relacionamento, coloca umas pulguinhas atrás da orelha da pessoa. O que acontece? A pessoa vai pensando, aquilo se torna uma realidade para ela. A gente vê assassinatos, né? A gente vê a pessoa maltratando, separando, arruinando a vida do outro. Por causa disso, há pouco tempo mesmo, nós vimos aí um caso, né, o amigo, entre aspas,
que vai fazer uma brincadeira com um amigo, mandando uma carta anônima falando Sim. que a mulher estava traindo. Conclusão, o marido matou a mulher. Aí quando mata, vai preso, que vão investigar, aí descobrem a brincadeirinha que o amigo fez. Isso é brincadeira que se faça? Você mexer com a moral de uma pessoa? Gente, pelo amor de Deus, vamos pensar. Quando a gente for abrir a boca para falar uma coisa, vamos pensar o que esse abrir boca nosso pode fazer na vida de uma pessoa. Porque eu posso edificar, mas eu posso matar uma pessoa. Sim, nós temos esse poder. Né? E outra coisa, esse amigo, entre aspas, que fez isso, ele se comprometeu com a lei divina. Uhum. Porque ele foi coparticipante desse assassinato. Ele vai responder por isso. Ele não vai ficar impune, ele pode ficar impune da lei dos homens. Mas da lei de Deus? Da lei de causa e efeito? A gente Nunca. pode, Jorge, a gente foi colocar isso porque eu fiz uma palestra, eu fiz uma pergunta sobre isso e a pessoa disse, na palestra que eu estava assistindo, que o culpado é aquele que matou. Não acho. Porque no duelo foi participador. No duelo fala-se, quem é o maior culpado? É o que matou ou o que mandou matar? É o que mandou matar, Jorge. Do mesmo jeito. Quem é mais culpado? O que fofocou ou o que cometeu o ato? O que fofocou, ele que causou com as suas palavras, com as suas atitudes, aquilo tudo ali, ó, que estava acontecendo. Ele é o maior culpado. O outro não deixou de ser culpado, mas quem é mais culpado é o outro. Mas o outro tinha o livre-arbítrio de não fazer. Sim, mas, entendeu? De Mas investigar, de procurar. Por que ele não chegou, não sentou com a esposa, foi conversar? Sim, Jorge, não. escuta. Mas o que plantou isso é o maior culpado, porque ele fez essa trama. Ele teceu a teia. Ele teceu essa teia, entende? O outro teve livre-arbítrio, mas o outro é fraco, o outro momento de raiva. É o que eu falo, raiva. nunca tome atitude no momento de raiva, de cabeça quente. Todos nós recebemos mensagens articuladas constantemente, retendo ou não essas informações. Realizamos sonhos, somas ou subtrações mentais com palavras e atitudes vivenciadas hoje e com outras recebidas ontem, para chegarmos a novos conceitos e conclusões da realidade. Nós recebemos mensagens dessa vivência e trazemos a outra. Por quê? Quando nós, principalmente, somos espíritas, que a nossa vida não está legal, nós temos a certeza de que são colheitas de plantações passadas. Então, eu já começo a pensar, poxa, se a minha vida agora não está legal, eu tenho que melhorar as minhas atitudes para na outra vida. Para na outra estar melhor. Eu tenho que começar a pensar nisso, porque senão eu vou continuar na mesmice. Se eu continuar fazendo o que eu fazia lá atrás, nessa também, eu vou piorar a minha situação, na próxima vai ser muito pior. E essas afirmações verbais, né, negativas ou positivas, geradas por ocorrências passadas, são elas que nos fazem antever os fatos futuros, o que pode ocasionar em nosso organismo alterações fisiológicas, podendo com isso provocar distúrbios, doenças quando são negativas e amenizar ou até curar quando são positivas. Muitas vezes, essas vivências, esses pensamentos, né, do passado e até do presente, elas fazem com que a gente comece a ficar preso em pensamentos, e esses pensamentos, quando eles são positivos, ótimo, gente. Vai atrair coisas boas, coisas positivas para nós, mas quando são negativas, nós somos o primeiro a ser atingido. Vocês prestem atenção, quando vocês estão passando por uma dificuldade, quando vocês vão fazer um comentário ruim, a sua boca seca, o seu estômago dói, te dá dor de barriga, te dá dor de cabeça. Olha quanto veneno você está jogando dentro do seu corpo. Né? Olha quanto veneno você está jogando no seu perispírito. E o seu perispírito vai expurgar isso onde? No seu corpo. A doença vai vir. Se nós sabemos disso, principalmente nós espíritas, nós temos que começar a mudar os nossos pensamentos. Quando vier um pensamento ruim, quando trouxerem para a gente um pensamento infeliz, vamos parar, vamos pensar. Porque se eu
ficar ali como um boi ruminando aquilo ali, eu vou trazer doença para o meu corpo. Sim. Agora, se eu conseguir absorver aquilo ali, tentar tirar o bem daquele mal, eu vou estar julgando remédio no meu corpo. Eu não vou estar traindo para o meu corpo doença, porque quem atrai as doenças somos nós mesmos, com os nossos pensamentos ruins, com os nossos pensamentos negativos. Se eu sei disso, eu tenho. Qual que é o antídoto? O bem. O amor cobre uma multidão de pecados. Então, quando uma pessoa chegar e vir falar com você uma coisa negativa, que seja daquela própria pessoa, que seja de uma outra pessoa, meu amigo, não leva aquilo a ferro e fogo, não. Pensa se tratar de uma pessoa doente que está num momento mal e que, em determinado momento, às vezes, uma atitude sua que você não tinha ali a intenção de causar uma mágoa naquela pessoa, magoou. Porque muitas vezes, meus amigos, vocês podem prestar atenção que às vezes você fala uma palavra com a pessoa, mas você não fala com aquela intenção de magoar, mas a maneira como você colocou aquela palavra, a pessoa tomou aquilo como uma ofensa. Né? Ela se ofende. Eu sou uma pessoa que, quem me conhece sabe, eu sou muito direto. Eu sou uma pessoa que sou direto demais nas coisas. E isso não é por mal, é o meu jeito de ser. E tem pessoas que não entendem. Tem pessoas que acham que isso, né, eu estou ofendendo. Não. É a maneira, porque eu sempre falo com as pessoas, nós estamos aí há 2000 anos pregando o Evangelho de Jesus Cristo, mansinho, falando baixinho, e nós não saímos, nós estamos na mesmice até hoje. Então, o meu jeito de falar é assim, eu falo mesmo. Então, eu falo com força mesmo, eu chamo a pessoa à responsabilidade, porque é a maneira que nós estamos tendo de tentar fazer com que as pessoas, sabe, a gente sair da mesma... Gente, a regeneração está aí batendo na porta, o planeta está regenerando. E nós? O que é que nós estamos fazendo para essa regeneração? Se nós continuarmos falando mansinho, baixinho, com medo das pessoas, porque casa espírita tem um problema. Não pode falar assim, não, porque são assistidos. Coitados, são doentes. São doentes, não. São devedores, como todos nós somos, que precisam de ouvir a verdade para sair da mesmice, para crescer, para conseguir, como diz o nosso amigo Dudu, criar vergonha na cara, deixar de ser sem vergonha e seguir em frente. Buscar a sua regeneração, porque se você não regenerar agora, meu irmão, não tem outra chance, não. Você vai para outro planeta. Porque no planeta Terra só vai ficar quem estiver vibrando com a regeneração do planeta. E se vocês pararem para pensar, para observar, o planeta está regenerando. Quem não está regenerando somos nós. Porque se a gente for olhar os sinais aí, ó, quanta coisa. Nós usávamos lamparina, temos luz elétrica. Hoje temos lâmpada de LED. Nós usávamos telefone, hoje é celular, é computador, tudo que você fazia. Você precisava de um computador, tudo está no celular. Olha aí a regeneração aí, ó. A regeneração falando para você, ei, eu tô aqui, ó. Como é que é? Você vai enquadrar ou não vai? O poder da palavra em nossa vida, ele é fundamental. Se nós observarmos, né, as nossas reações, nós vamos descobrir que os nossos atos, eles nunca retornam para a gente vazios, mas repletos do mesmo material emitido. E Mateus, no Evangelho dele, capítulo 12, versículo 37, ele fala uma coisa interessantíssima. Por nossas palavras seremos justificados, e por nossas palavras seremos condenados. Pois diálogos são pensamentos que se sonorizam e criam campos de energia condensada dentro e fora de nós. Energia condensada, meus irmãos, é a energia vibratória que existe em todos os estados do universo, desde os mais sutis até os mais densos. O nosso corpo é energia vibratória condensada. Então, quando você pensa, quando você fala, aquilo ali se torna energia. E aquela energia, ela vai atingir o objetivo dela. Então, nós temos que pensar nisso aí. As nossas palavras são ligamentos sonoros que
que são revestidos os nossos sentimentos e as nossas atitudes são resultado de expressões assimiladas e determinadas pelo nosso comportamento mental. Então, as nossas palavras, né, você falou, vai revestindo o que tem no seu coração, saiu de dentro de você. Quando você fala alguma coisa, você não fala por falar. Você está falando aquilo que vai lá dentro do seu íntimo, dentro do seu coração, o seu sentimento. Você imprime sentimento no que você está falando. Então, se eu imprimo um sentimento bom, eu estou julgando um sentimento bom, energias positivas. Se eu tenho um sentimento ruim, se aqui dentro está uma mágoa, eu estou julgando. Gente, não tem como. E isso vai afetar o nosso comportamento mental. Porque somos responsáveis por nossos atos, pelas nossas ações. Então, tudo o que eu falar, o que eu disser, causar, provocar numa pessoa, a minha mente vai me cobrar. Porque o meu juiz, a minha consciência, quando eu ver que aquilo que eu fiz causou um bem, eu vou ficar aliviado, vou ficar feliz. Mas quando eu ver que aquilo que eu falei, aquele pensamento meu causou mal naquela pessoa, a consciência cobra. Porque quando nós fazemos algo errado, a nossa consciência cobra 24 horas por dia. Mas nós não temos a hombridade de chegar na pessoa e pedir perdão. Olha, me perdoa, eu falei aqui no momento impensado, eu não pensei para falar, eu não queria te magoar. Nós não fazemos isso, porque somos muito orgulhosos. Sabe o que acontece, Jorge? Quando a gente fala perdão, né? A gente tem que pedir realmente perdão para a pessoa nos perdoar, mas como minha mãe fala, eu vou repetir. A gente tem que pensar muito porque a palavra não volta. Volta não. Ela vai muito... Não tem jeito de consertar o que já está errado. A gente tem que fazer o quê? Renovação, Jorge. É renovação. As pessoas pensam que a renovação é lá na frente, né? A renovação é nós. Nós somos seus futuro. A gente não pensa assim, né? Muita gente não pensa. Fala da renovação, quando fala da renovação lá na Gênesis, acho que é o céu e o inferno, não lembro mais em qual eu li. Os espíritos renovados somos nós. A gente pensa que é uns que vão vir, não. Que vai vir lá na regeneração para nos auxiliar. Mas é nós que somos os renovados. Porque se você pensar bem, segundo o que a espiritualidade traz para nós, a gente fica em média 100 anos no plano espiritual. 150, então, quer dizer, daqui a 100 anos, quem vai estar voltando? Nós. O Jorge. Onde? Se ele tiver condição de vibrar num planeta de regeneração. Se não tiver, vai pro chupão. Sim. Mas não tem jeito. Eu vou para onde a minha consciência me levar. A gente não entende isso. Muita gente não entende porque quando se fala no Evangelho, no Livro dos Espíritos, vem nos ensinando. Olha pra você ver, tem que nos ensinar, né? Vem nos mostrando, nos ensinando essa renovação, essa mudança de conduta que nós temos que ter. Principalmente nós espíritas, nós pensamos que é para os que estão chegando. Não, essa renovação é para nós. O futuro é nosso. Eles pensam que é o futuro dos filhos, que é logo ali, ó, 10 anos, 20 anos. Não, é daqui 100 anos. Tanto é que fala, a regeneração vai estar 150 anos. Ou seja, nós fomos escolhidos, vamos dizer assim. A gente tem que pensar assim, é o pensamento, Jorge. Nós somos escolhidos para voltar daqui a 150 anos. E o que nós estamos fazendo para voltar a 150 anos? Que nós estamos sendo escolhidos para isso. Nós temos que começar agora, né? Que nós fomos escolhidos para isso. Essas pessoas têm que começar a entender isso. Igual você falou, tem que ser duro, ó. A chance está aí. Toda hora os espíritos estão mandando psicografar. Vocês foram escolhidos. Olha que chance vocês estão tendo. É por isso, porque nós somos o futuro. As pessoas têm que começar a entender. Nós somos o futuro. A humanidade que está aqui hoje é o futuro de amanhã. Eles pensam que não é assim. E é interessante, meus amigos, nós lutamos para que nas nossas palavras, que as nossas atitudes prevaleçam sempre sobre as demais. Mas nós esquecemos de uma coisa. Cada um tem o direito de se posicionar, de emitir suas opiniões, desde que não prejudique ou coloque alguém em risco. É natural que nós vamos ter pontos de vista diferentes quanto à religião, orientação política, sexual, questões banais do mundo. Né? E essas divergências de opiniões e de posicionamentos,
Elas são oportunidades valiosas para o nosso aprendizado, meus amigos. São elas que nos oferecem a chance de observar o mundo sobre outra ótica, de refletir sobre outra forma de agir. Imagina se todos nós fôssemos semelhantes, se todos nós tivéssemos os mesmos pensamentos, os mesmos ideais. Isso aqui seria monótono demais, gente. E o que seria do amarelo se todo mundo gostasse do azul? E como que nós íamos progredir? Sim. Não ia, porque ia ficar na mesmice. Então, nós não precisamos concordar, nós não precisamos de aceitar com o argumento de alguém, não. Temos que respeitar. Mas certamente, né, nós primeiros temos que ouvi-los primeiramente, para que a gente possa desenvolver a capacidade de escutar, respeitar o diferente e, muitas vezes, até mudar de opinião. Porque muitas vezes a nossa mente está tão absorvida naquilo ali que a gente só enxerga aquilo ali. Mas quando você consegue ouvir a opinião do outro sem julgar, de coração aberto, você muda seu ponto de vista. Você vai ver que aquela, pensando bem, ele está certo. É por esse caminho mesmo. Mas para isso nós precisamos de aprender a escutar, a ter ouvidos de ouvir. O convite, meus amigos, é considerar o direito do outro de ser diferente, de pensar e agir conforme queira. Sempre seguindo essa lógica, nós temos o dever de respeitar o posicionamento de cada um. Mas vai chegar um tempo em que nós vamos estar mais amadurecidos, nós vamos conseguir conviver em harmonia, mesmo nas divergências. Nós vamos ouvir as ideias alheias, vamos falar as nossas ideias sem agredir a ninguém. Olha o mundo da regeneração. Isso mesmo. Olha o mundo da regeneração. Mas nós estamos onde? No mundo de prova e expiação. Vivemos num tempo em que as redes sociais, as lives, as manifestações, elas se fazem intensas, apaixonadas, onde cada um quer defender as suas próprias ideias por imposição, sem respeitar, sem aceitar, sem ouvir a opinião dos outros. É o achismo. Eu estou certo, eu sou melhor do que todo mundo, eu sei, eu sou o dono da verdade. Somos donos de nada. Dono disso aqui é Deus. Tudo isso aqui pertence a Ele. Nós não temos nada. Nós somos esterco da terra, como dizia Chico Xavier. Somos esterco da terra. Cabe a nós, meus amigos, servirmos de sensatez, de ponderação. Jesus também viveu numa época de graves problemas políticos, de arbitrariedades religiosas, costumes os mais estranhos que existiam. Mas ele sempre respeitou a lei, frequentou a casa de pessoas abonadas, de pescadores, travou diálogos profundos com doutores da lei, com cobradores de impostos que eram tidos como criaturas de má vida, mas também com pessoas do povo, uns letrados, outros analfabetos, mas sempre dentro do respeito. Ele respeitou todo mundo, ele soube ouvir, ele tinha ouvidos de ouvir, sem julgar. Mas o que Jesus fazia? Acolhia, abraçava, respeitava, ele amava. Nós fazemos o caminho inverso. Nós queremos que a nossa opinião prevaleça sobre o outro. Quando eu chego para uma pessoa que eu quero comentar alguma coisa com aquela pessoa, que eu quero pedir uma opinião àquela pessoa, o que eu faço? Eu não quero a opinião daquela pessoa. Eu quero a minha opinião saindo da boca dele. Eu quero que ele fale aquilo que eu quero ouvir. Agora, quando ele não fala aquilo que eu quero ouvir, eu fico com raiva. Por quê? Ninguém é cópia de ninguém, não. Somos uma individualidade que viemos a esse mundo para viver em coletividade. E numa coletividade, nem todos vão comungar dos mesmos pensamentos, não. Não vão, não. Sempre vão ter pessoas que vão ter um pensamento diferente do nosso. Eu tenho que aceitar? Não. Mas respeitar? Sim. É minha obrigação respeitar. Tá na lei, né? Eu tenho que respeitar.
A opinião de cada um é a opinião de cada um. Eu não tenho que aceitar, mas respeitar eu tenho que respeitar. Né? Nós temos que aprender com Jesus, gente, que é o nosso modelo e guia. Respeitar as diferenças e, acima de tudo, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, pois essa é a lei de Deus. E uma coisa interessante, uma regra básica aqui que eu vou deixar para todos nós, tá? Certa vez, um discípulo procurou Sócrates e veio contar para Sócrates algo que alguém falou para ele. Olha aí a fofoquinha. Fofoca. Sabe qual foi a resposta que Sócrates deu para ele? Meu amigo, você já passou isso que você vai me contar pelo crivo das 3 peneiras? Ele falou, não. Ele falou, a primeira, a da verdade. Tenho certeza que isso que eu vou falar e vou dizer é verdade. A segunda, a da bondade. O que eu vou comentar é bom? A terceira, da utilidade. É útil o que eu vou comentar? Então, se o que eu vou comentar não for verdadeiro, bom e útil, é melhor guardar para mim. Que assim eu acabo com a fofoca. Assim eu acabo com a maledicência. Eu acabo em destruir uma vida. Eu acabo com coisas que implicam em atrapalhar a vida dos outros. Então nós temos que aprender com isso. E agora eu vou falar aqui para vocês, para terminar, uma coisa interessante. Vamos ter ouvidos de ouvir. Porque muitos de nós têm ouvidos, todos nós temos. Mas nós achamos, no entanto, ouvidos superficiais em toda parte. Ouvidos que apenas registram sons, que se prendem a noticiários escandalosos, que se dedicam a boatos perturbadores, de propostas inferiores, ouvidos simplesmente consagrados à convenção, ouvidos de festa, de mexerico, de pessimismo, de colar o ouvido à parede, ouvidos de complicar. Se nós queremos, porém, sublimar a possibilidade da nossa acústica da alma, vamos estudar, vamos refletir, ponderar, auxiliar fraternalmente, pois assim teremos ouvidos de ouvir. Que reportava Jesus, criando em nós o entendimento para a assimilação da eterna sabedoria. Quantos de nós, meus amigos, somos portadores da surdez espiritual, quando os nossos ouvidos indiferentes negam-se a ouvir a verdade? E o pior dos surdos é aquele que não quer ouvir. Então, a gente tem que entender, é isso. Vamos usar os nossos ouvidos para o bem. Vamos ouvir sem maledicência. Vamos ouvir sem julgar. E no principal, não vamos esquecer que quando nós falamos, as pessoas vão fazer o mesmo conosco. E se eu não quero que as pessoas me julguem, eu não posso julgar as pessoas. Jesus tinha um olhar, como, né? A gente fica, que Jesus, mas Jesus tinha esse olhar, o olhar de ver sempre o bem, sempre o lado bom. A gente tem que começar a aprender. E a gente não tem essa maneira de ver o bom, a gente só vê o mal, né? O lado mal da pessoa, nunca o bom. A gente não fala assim, ele é bom, a gente faz, não, ele é mal. Só isso. E é interessante também, né, que nós concluímos com isso, né, que mesmo tendo a audição física perfeita, podemos muitas vezes nos apresentarmos diante do Cristo como surdos pelo Espírito. E talvez por essa razão é que Jesus disse, né, quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Mateus capítulo 11, versículo 15. Então, vamos ter ouvidos de ouvir, vamos aprender a pensar antes de falar, vamos pensar nos nossos atos, nas nossas ações, antes de fazer, de torná-los uma realidade.